Olá, amigos. É um prazer estar na edição 2018 do Combicon. Hoje nós vamos fazer a palestra Resultados do novo modelo da DCTF Web. Esta nova sistemática, implantada a partir do e-social e da FDRINF e do Cero, que vai trazer para todos os contribuintes uma nova forma, uma nova metodologia de confissão de dívida e também para efeitos financeiros, para o pagamento, para o cumprimento da obrigação acessória e cumprimento da obrigação principal. Eu sou Mauro Negruni, autor, professor, consultor, palestrante e blogueiro, membro ativo do grupo de empresas pilotos do SPED, desde a reunião inicial, desde a inauguração do projeto SPED, e sou diretor de conhecimento e tecnologia da Decision IT SA, um dos sócios fundadores. É a minha primeira participação num Combicon. A nossa empresa, a Decision IT, é focada em garantir as melhores soluções de consultoria e de produtos para os nossos clientes nas demandas fiscais, contábeis, trazendo sempre resultados concretos aos nossos clientes. As nossas soluções são soluções inovadoras, soluções atualizadíssimas em termos de tecnologia, e inclusive contam com processos de robotização. Também mantenho um blog que é mauronegruni.com.br, que já tivemos o prazer de receber quase 5 milhões de visitas e milhares de assinaturas gratuitas pelo Brasil. Então, se você quer uma boa fonte de informação, venha também para mauronegruni.com.br. Lá, muita atualização sobre o projeto SPED, principalmente sobre o projeto SPED, mas também outras notícias de cunho econômico, tributário, fiscal, econômico e assim por diante. Previdenciário e muita matéria também sobre o e-social. Vamos falar então sobre essa questão que saiu recentemente do cronograma, né? Então vamos atualizar como fica aí a questão do cronograma da DCTF Web com FDRINF e e-social. Nós tivemos a publicação da resolução número 4 do Comitê Diretivo do e-social, criando o quarto grupo e colocando alguns contribuintes para janeiro de 19 e também para outras datas, né? Então, eu não vou me alongar aqui sobre o cronograma, não é esse o nosso intuito, mas colocar para vocês esse novo faseamento do e-social. Então, agora que nós temos o quarto grupo em janeiro, com a possibilidade, inclusive, de novos ingressantes em fases mais adequadas, né? Então, a pessoa física, o produtor rural, pessoa física, ficou fora do grupo das empresas que entrariam, ou dos contribuintes que entrariam agora em julho, que entraram agora em julho de 2018. Tá? Então, é bastante significativa essa mudança, porque em termos de valor econômico não é muito grande, mas em termos de quantidade de contribuintes é um número bastante expressivo. Então está aí o cronograma atualizado, basta seguir o cronograma e pelo enquadramento de cada um. Lembrando que os órgãos públicos também vão entrar em janeiro de 19, e aí são só os órgãos públicos da administração direta, tá? Junto então com os contribuintes individuais. Nesses casos entram também, né, os contribuintes, o segurado especial, entra também o MEI. Bom, a relação entre o e-social, a FDRINF e a DCTF Web são muito intrínsecas, são muito peculiares. Por quê? Porque à medida em que os próprios gestores do projeto SPED e do e-social colocaram o seu marco inicial da DCTF Web a partir da utilização das informações
das obrigações acessórias da folha de pagamento, né? Ou seja, com base no e-social, e também da parte financeira, da execução financeira de contratos, de prestação de serviços, de contratação de serviços, né? Ou seja, tanto pela nota fiscal quanto pela efetiva execução financeira do pagamento, pelo regime de caixa, a gente então, cumprindo as duas obrigações acessórias, do e-social e da FD-REINF, nós teremos a possibilidade de cumprimento da DCTF-Web. Este modelo trouxe uma visão diferente, inovadora, de todos os modelos que já tivemos no âmbito do SPED. Então, ele revoluciona o próprio SPED, o próprio modelo previsto pelo SPED. Cabe aqui ressaltar que, inclusive, nós já tivemos algumas iniciativas nesse sentido, mas essa efetivamente é a implantação da substituição da CEFIP, do CICALC para fazer geração de DARF, através então do ambiente da DCTF-Web. Né? Então, é bastante importante que tenhamos em mente que, ao cumprir a obrigação acessória, ou deixando de cumprir a obrigação acessória, eu vou ter reflexo direto na DCTF, que conviverá, a DCTF-Web conviverá com a DCTF tradicional, aquela que a gente faz atualmente no programinha, né, no PGD da DCTF. Nós continuaremos utilizando tanto um modelo quanto o outro. Os dois coexistirão até que todas as obrigações migrem para o ambiente da DCTF-Web, que será acionado pelo ECAC. Então, este é um novo modelo. Tá? O que tem de interessante aí? Nós colocamos no ambiente do projeto do e-social e da FD-REINF algo que para nós também foi bastante interessante. Para nós, eu digo, empresas do projeto piloto, e que hoje está à disposição da sociedade. Nós temos dois ambientes, e são dois ambientes completos. Ou seja, eu consigo fazer e-social em ambiente de produção restrita, eu consigo fazer FD-REINF em ambiente restrito, alimento um banco de dados através dessas duas obrigações, faço o meu processo de encerramento no ambiente de produção restrita, e através do ECAC eu posso acionar tanto o ambiente de produção restrita como o ambiente de produção. Tá? Então, eu posso ter os dois ambientes rodando simultaneamente. Isso faz uma enorme diferença. Depois até vou falar mais adiante sobre isso, sobre a metodologia que nós colocamos para os nossos clientes, de como que a gente tem orientado para os nossos clientes operarem o sistema da DCTF-Web, da REINF e do e-social. Por quê? Porque este modelo ele traz algumas vantagens, poucas desvantagens e muitas vantagens. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais adiante aqui na nossa participação sobre essa metodologia. Tá? Mas, de qualquer forma, é importante entender que nós temos, para toda a sociedade, não é só para as empresas do projeto piloto, no âmbito das empresas do projeto piloto, nós tínhamos um terceiro ambiente ainda, que era um ambiente mais rudimentar, de testes propriamente, mais bruto, mais aplicações para testar efetivamente, para ajudar os entes estatais a testar, e esse ambiente ele já não existe mais. Então agora existe a produção restrita para toda a sociedade, para todos os contribuintes usarem, através dos web services, também vamos falar dos aplicativos que os entes estatais estão liberando, e também o ambiente de produção. Tá? Então é bastante interessante que a gente tenha esta visão de que nós temos dois ambientes. Okay? E também é importante que se destaque que esses dois ambientes têm a mesma funcionalidade. A mesma funcionalidade. Apenas o banco de dados que reporta e que alimenta a DCTF-Web é só o ambiente de produção para a DCTF de produção, e para a DCTF-Web de produção restrita, só os dados da produção restrita de FD-REINF e de e-social. Tá? Então, através do ECAC, se pode fazer esse
esse acesso na DCTF Web de pré-produção. Vejam, notem que o link é um link ECAC pré.receita.fazenda.gov.br. Então, esse pré na frente é o link que identifica que tu vai para o ambiente de pré-produção. Enquanto que se não tiver aquele pré como prefixo do link do ECAC, ele é então um ambiente de produção. Então o ecac.receita.fazenda.gov.br leva para o ambiente de produção. E o ecac.pré.receita.fazenda.gov.br leva para o ambiente de produção restrita, que fora alimentado, muito provavelmente, para quem usou o ambiente de produção restrita para enviar e-social e EFD Reinf, ok? Então, é interessante porque tu consegue rodar todo o processo, sempre com certificação digital no acesso do ambiente do ECAC, tá? Tanto no produção restrita quanto no ambiente de produção, que todo mundo já conhece. Bom, é importante também a gente lembrar que nós tivemos uma nota da Receita Federal do Brasil e do próprio comitê gestor do E-Social, assinado pela Receita e pelo Ministério do Trabalho, colocando claro, como é o comitê, são todos os entes estatais envolvidos no projeto do E-Social, que assinaram juntos uma nota colocando que, desde que o contribuinte, estando obrigado, comprove sua tentativa de depositar informações, de transmitir as informações para o ambiente do E-Social e da FD Reinf, que ele não traria prejuízos de multas, de penalidades aos contribuintes que comprovarem. Claro, aí vai comprovar como, se eu não conseguir transmitir, eu não tenho autenticação, eu não tenho informação do próprio fisco, porque eu possivelmente não consegui nem chegar até lá. Bom, mas eu tenho os XMLs gerados na data, eu tenho chamados abertos com o meu fornecedor de software, eu tenho, enfim, comprovações de que efetivamente eu estive e estou trabalhando no projeto para a regularização, mesmo não tendo atingido o objetivo de fazer a entrega e fazer também o fechamento do período para alimentação da DCTF, que nesse momento ela ainda não está no ar, mas fazer o fechamento do período, que é o que comprova o cumprimento da obrigação acessória completa, ou seja, transmitir os eventos e depois fazer o fechamento do período, tanto no E-Social quanto na FD Reinf, é que comprovam efetivamente o cumprimento da obrigação acessória. Se eu não conseguir transmitir os eventos, claro que eu não tenho um evento de fechamento. Mas eu tenho a geração dos XMLs, eu tenho esses XMLs assinados, ou seja, eu cumpri todo o rito, não consegui foi transmitir. Eu posso até estar na situação de que eu sequer sei se isso vai dar erro ou não. Eu não sei porque eu não consegui transmitir. Por problema de internet, por problema de infra, por problema do próprio fisco, de o software lá, a aplicação do fisco não parar em pé. Pode ser por vários motivos, tá? Mas de qualquer forma, é importante que nesse período de agora até o final do ano, a gente consiga, nesse ano de 2018, a gente consiga sanar todos esses empecilhos e começar a fazer a regularização, tá? Até porque a DCTF Web está batendo na nossa porta, né, gente? Então, o movimento de julho, com cumprimento em agosto, pelo que está estabelecido até hoje. Eu sei que tem um zoom aí de prorrogação, mas do que está estabelecido até hoje, nós temos previstos o cumprimento da DCTF Web, tá? No movimento de agosto. Bom, algumas questões que eu acho que são importantes, que é essa a ideia aqui, o que aconteceu com as grandes empresas? Eu estou pegando o parâmetro das grandes empresas, aquelas que faturam acima de 78 milhões em 2016, que faturaram 78 milhões ou mais em 2016, as empresas do lucro real, que são as que estão obrigadas ao E-Social e à FD Reinf, e estou fazendo assim uma amostragem para os ingressantes, para aqueles que todos agora vão entrar, né? A partir de agora entraram as grandes, depois vão entrar os menores, depois vão entrar os órgãos públicos, as pessoas físicas, o produtor rural e assim por diante. Então, qual é a experiência que tivemos? Eu acho que isso que é o grande lance do E-Social, da FD Reinf e da DCTF Web. Então, em primeiro lugar, nós estamos hoje voando às cegas. Por que eu digo às cegas? Talvez até seja um exagero da minha parte. Mas é que quando a gente faz
uma transmissão, a gente recebe um recibo de entrega. E esses recibos de entrega, eles são, na FDRinf, no E-Social, eles podem ser eventualmente perdidos na comunicação. Né? Perdidos por quê? Porque eu mando, depois na hora de receber, não gravei, deu problema na minha aplicação local, eu não gravei, perdi, não fui buscar. Enfim, software, até que a gente tenha isso rodando, bem testado, ele pode sim dar problemas. É normal isso, normal. Então, assim, eu gostaria de ter, por exemplo, um local onde eu fosse lá e fizesse um ReceitaNet BX, onde eu pudesse trazer todos os downloads da FDRinf de tudo aquilo que eu mandei, ou seja, tirar uma fotografia do que é meu, que está, dos meus dados, que eu transmiti e poder trazer de volta para o meu ambiente para poder fazer uma conciliação e ver quais os que foram, os que não foram, quais aqueles que acabaram tendo problema na transmissão ou na minha recepção dos recibos. Tá? Então eu acho que é bastante importante que a gente tenha, mas hoje a gente não tem este aplicativo para poder saber, para poder tirar essa fotografia do ambiente do fisco e poder fazer uma conciliação fina, não só de totalizadores de valores, mas ter a comprovação de que todos os meus XMLs eu possuo então os recibos de transmissão. Tá? Hoje isso ainda está para ser liberado, mas a gente ainda não tem de fato. Tá? Eu estou falando hoje, nós estamos na metade de julho, né? Então assim, é a posição que eu estou dando agora, né? Deste momento, em julho. Tá? Essa palestra aqui ela é gravada e vai ser veiculada aqui no Combicon. E então ela está sendo veiculada no Combicon, mas eu já gravei há algum tempo. Então aquilo que eu estou colocando é a posição de momento de julho, metade de julho. Tá? A substituição do KIPF e do CNO, né, o Cadastro Nacional de Obras, e também do Cadastro da Atividade da Pessoa Física, pelo SEI, ainda não temos definições claras. Tá? Então, assim, seria efetivamente muito temerário colocar as pessoas físicas dentro do ambiente do E-Social e da FDRinf sem ter claramente ainda as regras do KIPF, especialmente. Do CNO até a gente tem a regrinha, aquela do CNPJ, mais a obra 1, a obra 2, a obra 3, a obra 4 e assim por diante. Então esse parece, pelo menos na minha visão, estar mais tranquilo. Agora, sobre o KIPF, nós não temos regramento nenhum. E não tendo nenhum regramento de como se dá essa substituição, seria muito temerário colocar os empregadores pessoas físicas já nessa primeira etapa, nessa segunda etapa, né, na segunda fase do E-Social. Também acho que por isso foi ponderado e essas pessoas físicas empregadoras ficaram para janeiro de 19. Né? Então, ainda prescindimos dessa informação clara dos entes para fazer essa substituição também nos nossos procedimentos como contribuintes. No E-Social, assim, a gente teve muitas e ainda estamos tendo muitas discussões em relação a prazos, né? Então, assim, mas eu não estou mudando o meu prazo do ponto, eu não estou fazendo o ponto pelo período de competência, eu estou fazendo o ponto ainda de 16 a 15, estou fazendo de 21 a 20, seja lá como for, né? Então, assim, ainda há a tentativa eu estou falando do ponto porque ele é muito característico, tá, gente? Mas pode ser afastamentos, pode não ter a ver com assiduidade, mas pode ser compensação de algum atestado que eu fiz no mês, que a pessoa ficou 13 dias afastado num mês e depois mais 10 dias no outro. É o mesmo CID, é a mesma pessoa, ou seja, teria que ir para o seguro saúde e vai para o seguro saúde, mas essa informação não fica bem colocada no E-Social, porque ela recebeu 30 dias de salário no mês passado, ou 220 horas, ou seja, a carga completa, e no mês passado, e agora ela está sendo afastada já como se fosse o primeiro atestado, porque o atestado do mês anterior não fora registrado, o afastamento não fora registrado, e como não fora registrado para o ambiente do E-Social, só há um afastamento, e não 2 afastamentos, que no prazo de 60 dias teria
15 dias de afastamento pelo mesmo motivo, né? Então, são situações que ainda estão sendo depuradas, que ainda estão sendo melhoradas nas empresas, mas é uma situação realmente que o olhar para o e-social tem que ser um olhar de fora para dentro. Antes eu tinha assim, eu administro os meus recursos desta forma e desta forma eu faço a gestão. Agora nós temos a validação ou a verificação ou a guarda dessas informações para uma auditoria posterior compartilhada com os entes estatais. Então, assim, a gente tem que ter este olhar. Qual é o olhar do ente fiscalizador em relação a algumas situações? Que antes eu acomodava em algum caso de pedido de informações se poderia justificar de uma forma papel. Agora o que vale é o que estará no e-social, né? O que está no e-social. Então, isso faz uma mudança de paradigma importante em que o RH, a empresa como um todo, precisará estar melhor equipada não no sentido só de equipamentos, mas melhor equipada com as informações, melhor documentada com informações mais fidedignas das operações, né? O que é bom, o que no fundo é bom, só que dá muito trabalho. Na verdade é isso, dá muito trabalho. Tem que reabrir uma folha para incluir um atestado médico do mês anterior e recalcular a folha e pagar aqueles dias como saúde, como dispensa por saúde. Realmente eu sei o trabalho que dá, eu não decidi Marte agora, mas de qualquer forma, em termos de melhoria de qualidade da informação, é muito melhor. O meu absenteísmo não precisa ser algo paralelo, feito em algum outro sistema onde esse atestado está. Passa por dentro de um sistema único. Essa ideia ela precisa também começar a permear as decisões das companhias no Brasil, dos empregadores especialmente, né? Como nós estamos falando de social. Outras questões que eu acho que também são importantes, que aparecem ainda sistematicamente, eu participo de alguns grupos de debate sobre e-social e FD-Reinf, e sistematicamente aparecem, agora há pouco até estava colocando isso, sistematicamente aparecem situações em que a gente fica em dúvida se a gente coloca na FD-Reinf ou se fica no e-social. Meus amigos, a tentativa de fazer o enquadramento para declarar no e-social ou na FD-Reinf pelo código da retenção, utilizando o MAFON, é algo que vai gerar mais confusão do que efetivamente vai trazer benefícios para o contribuinte, para o empregador. Tá? Para o contribuinte ou para o empregador, se é na FD-Reinf ou se é no e-social. A regra de estar num ou de estar no outro, ela é mais simples, ainda que ela seja mais empírica. A regra é: decorre da relação do contrato de trabalho? Decorre da relação da prestação de serviço? Se decorre da relação de trabalho, e isso inclui quando eu contrato um trabalhador individual, porque eu passo a fazer tacitamente um contrato de trabalho com ele, momentâneo, eventual que seja, mas eu faço esse contrato de trabalho e trago essa força de trabalho da pessoa física para dentro da minha empresa, eu estou obrigado a declarar no e-social. Se esta relação não decorre do trabalho, são todas as outras que não decorrem do trabalho, por medida judicial, por contratação de pessoa jurídica, por várias outras situações, eu levo para a FD-Reinf. Essa é a regra. Não é o código de retenção do MAFON que vai dizer se vai no e-social ou na FD-Reinf. Por quê? Porque eu tenho situações em que eu não tenho contrato de trabalho, não há nenhuma relação de trabalho e a pessoa não é um autônomo, não é um MEI, porque o MEI vai para o e-social, quando eu contrato um MEI, porque ele é contribuinte individual previdenciário, então eu tenho que declarar ele no e-social.
Mas quando eu tenho, por exemplo, assembleia de conselho de conselho de administração, decorre da relação de trabalho? Muitos não. Alguns eu sei que são diretores da empresa, mas muitos não, são apenas conselheiros que vêm fazer um trabalho. Esse trabalho, ele é um trabalho que vai ser declarado na FD-Reinf ou no E-Social? São essas questões que ainda permeiam o nosso imaginário, a nossa inteligência, mas que volta e meia a gente cai naquelas. Ah, mas vai gerar 588 ou 0561. Ah, isso é de trabalho. Ah, então vai para dentro do E-Social. Não é essa a relação que se tem que fazer. A relação que se tem que fazer é olhar qual é a relação estabelecida entre as partes. Se é uma relação de trabalho ou se é uma relação de prestação de serviços que não se enquadra no autônomo. Então, não enquadrando como autônomo, e sim como um diretor não empregado, ele acaba sendo mais clara a decisão de declarar na FD-Reinf ou no E-Social. Eu digo sempre assim, eu não tenho que olhar tecnicamente o código, eu tenho que olhar, na verdade, a situação. Eu tenho que olhar para a situação, para a operação que eu estou fazendo. Qual é a operação que eu estou fazendo? Se eu olhar para a operação que eu estou fazendo, ela decorre da relação de trabalho? Não. Ah, bom, então ela não vai no E-Social. Tá? Então, isso eu acho que é uma coisa importante. E ainda estamos discutindo no âmbito da empresa piloto, das empresas do projeto piloto. Ou seja, não é algo tão simples. Eu sei que não é algo tão simples, mas esse é o raciocínio master que a gente tem que colocar na nossa ideia. Tá bom? Muito bem. Também é preciso entender a questão do versionamento de dados e tabelas. O E-Social e a FD-Reinf, o E-Social especialmente, a FD-Reinf tem apenas uma tabela, duas, né, o 1000 e o 1070, né, o R1070 e o R1000 e o R1070, mas o E-Social tem uma profusão de tabelas enorme e a gente precisa entender essa questão do versionamento dos dados. Tá? Versionamento dos dados e das tabelas, dos cadastros. Né? Aquilo que a gente sempre diz, olha, o nome pode ser um desempatador no CNIS, o endereço pode ser, então, o endereço pode ser uma comprovação de acidente de percurso ou de não acidente de percurso no E-Social, e assim por diante. Então, tenham em mente que eu não posso ficar alterando o passado no E-Social. Eu não posso ficar alterando o passado. É mais ou menos como a gente ir lá e alterar, como a gente fazia até agora. Era alterar o nome de uma pessoa, e se eu alterar o nome de uma pessoa e fizer a reapresentação de uma obrigação do passado, eu mando ela com o nome atual lá na época. Tá? Isso não é bom. Versionamento, por exemplo, na tabela de incidências. Aí eu mando a tabela, porque mudou a minha fotografia, eu só tenho uma fotografia atual. E se eu tenho uma fotografia atual e tiver que fazer uma retificação do passado, na hora que eu mandar as minhas tabelas, essas tabelas vão estar com uma versão full, como se tivesse vigido desde sempre até o infinito. E isso não é bom. Então, é outro aprendizado que a gente teve que precisa ter controle do versionamento de cadastros e de tabelas. Falando em aplicativos, né, nós vamos ter o E-Social Web Geral, que é uma aplicação que vai permitir a interação humana com o ambiente produtivo, né, com o ambiente de produção, para poder incluir dados, para poder excluir dados, consultar e alterar. Ou seja, é uma forma onde eu vou poder, não usando um web service, né, não usando um sistema conversando com os sistemas dos entes estatais, do ambiente do E-Social e da FD-Reinf, eu vou poder ter, nesse caso do E-Social, eu vou poder ter um ambiente de conversação com interação humana. Isso vai permitir, inclusive, aqueles casos em que tem lá o MEI, por exemplo, e eu não vou botar o MEI no sistema porque ele tem um empregado e aí eu tenho que botar ele dentro do sistema de folha e fazer um cálculo especial só para aquele empregador. Eu vou poder fazer isso através do E-Social Web Geral. Tá? Então esse é um sistema que está sendo liberado em seguida, permitindo com que as pessoas possam, os contribuintes possam fazer a informação de forma
pontual, de forma numa granulosidade quase que individual. Claro que para pequeníssimas empresas que têm 3, 4 empregados também vai poder fazer esta mesma utilização, se porventura quiser. Tá? Então ele vai ter essa funcionalidade que está sendo liberada pelo eSocial com o aplicativo eSocial Web Geral. FD Reinf. Na FD Reinf, nós temos ainda um grande gargalo, que é o tal do arredondamento e do truncamento. Eu sei que tem uma nota técnica que está publicada no portal do SPED, e lá no portal do SPED diz que vai ser sempre usado o truncamento, mas alternativamente também vai aceitar o arredondamento. Ele vai fazer o truncamento e vai aceitar alternativamente o arredondamento. Só que nós temos que entender o que aquela nota quer dizer. Aquela nota quer dizer que, ao calcular na metodologia do governo, da DCTF Web, vai utilizar uma forma de truncar ou de arredondar. Esse truncar e arredondar, ele vai fazer isso de forma com o caso que eu chamo de vertical. Ou seja, o meu XML que eu enviei daquele fornecedor, ele vai saber, eu vou saber qual foi o cálculo que o fisco fez para mim. Então, assim, tá muito claro qual é o papel de cada um. Né? O papel do fisco passa a ser o de calcular segundo a metodologia dele. Qual é a metodologia dele? Ele segue o que está estritamente na lei. Pega um montante, que eu digo que é o caso vertical, pega um montante de todas as notas sujeitas a uma determinada incidência e calcula a aplicação da alíquota sobre o montante. E o que nós fazemos como contribuintes nas empresas é exatamente o contrário. Né? Nós não somamos, nós pagamos nota a nota, nós lançamos no nosso sistema de contas a pagar ou no nosso sistema de recebimento de documentos fiscais nota a nota. E essa nota a nota gera uma provisão de pagamento com retenção própria para cada um dos documentos. Né? Então, em termos previdenciários, como eu trabalho por regime de competência, ou seja, eu recebi a nota, eu vou escriturar a nota e vou lançar ela na FD Reinf, mas eu vou calcular pelos serviços tomados. E aí a gente cai, inclusive, no caso horizontal, que é a aplicação da alíquota vezes a base, e aí eu vou chegar num valor. Esse valor vai estar arredondado ou truncado? Em princípio, truncado, mas aceitando o arredondamento. Só que no momento em que eu somar todas as bases e aplicar uma alíquota e chegar num novo valor de contribuição, esse valor novo de contribuição, ele poderá ser completamente não, mas ele vai ser ligeiramente distinto. Só que na minha contabilidade, 1 centavo de diferença é 1 centavo de diferença, né? Porque o meu passivo estava prevendo pagar R$10.000 para o fornecedor. Mas na hora de fazer a provisão das retenções, eu segreguei lá e não vou mais pagar 10 mil, vou pagar, sei lá, por hipótese, 8.000, sei lá, R$9.101,37. E coloquei isso lá e a diferença está na conta de retenção. Só que o fisco me responde dizendo que não é essa a retenção que ele está prevendo para aquele fornecedor. E eu já fiz nota a nota, de preferência por serviço a serviço. E o fisco foi lá e somou todos da mesma incidência e calculou. Então, isso a gente ainda tem problema com a FD Reinf, tá? E assim, na ótica de cada um, do contribuinte, e na ótica do fisco, eu vejo que a gente ainda vai ter muita discussão para poder chegar num acordo. Tá? Esse eu acho que é um dos temas mais nebulosos que a gente tem hoje na FD Reinf. Tá? Eu não estou dizendo que um e o outro estão errados. Um está dizendo, olha, eu não tenho outra coisa para fazer, eu vou cumprir o papel de só aceitar desta forma, porque assim a legislação define.
E o outro, por outro lado, diz o seguinte: não, quem calcula o tributo sou eu. Eu aplico na minha visão, e se vamos discutir a posteriori. Mas eu vou aplicar segundo a minha visão, segundo a minha metodologia, segundo a minha possibilidade de operação, eu vou realizar desta forma. Então, assim, impedir o contribuinte de cumprir porque nós temos diferenças de arredondamentos, eu acho há um certo risco jurídico em cima dessa discussão, na minha opinião, e eu não sou advogado. Então, assim, pelo caso prático, de efeito prático, eu vejo que isso ainda não está bem acomodado na cabeça de todos nós que estamos no projeto. Bom, uma outra questão aí é que nós temos, na medida em que o próprio fisco, na FDRINF, passa a calcular o meu tributo, tanto no E-Social quanto na FDRINF, eu entrego os dados e o fisco passa a calcular o meu tributo, né? O ente que está do outro lado passa a calcular o meu tributo, me dizendo quanto que eu tenho que recolher, ele precisa estar com as informações bem adequadas, né? Então essa é a visão, por isso que eu digo, é uma quebra de paradigma, é uma inovação bastante grande, porque eu não entrego mais o valor calculado, né? E nós temos um caso, por exemplo, na CPRB, no evento R2060 da FD Reinf, em que nós temos o indicativo se aquele prestador de serviço está sujeito a CPRB no cabeçalho do evento, ou seja, eu digo se o meu fornecedor está ou não sujeito ou não a CPRB. Estando ele sujeito, o sistema do fisco exige que eu informe as retenções todas a 3,5, o que é um disparate, porque na verdade, assim, ao dizer que aquele contribuinte está sujeito a CPRB nas retenções, eu não estou dizendo que todos os serviços estão sujeitos. Eu estou dizendo que os serviços definidos pelo ato legal estão sujeitos, mas eu posso contratar muitos serviços daquele meu fornecedor, e alguns podem estar e outros não sujeitos a CPRB. Então, minha sugestão na última reunião que tivemos do projeto piloto com a Receita Federal do Brasil é que tirasse essa validação. Pode ser, a única coisa que eu digo é, esse meu fornecedor está sujeito a CPRB? Sim. Então eu vou aceitar a alíquota de 3,5. Se ele não estiver, então aí eu só vou aceitar a alíquota de 11%. Me parece mais razoável isso. Me parece mais razoável. Tá? Então, mas não quer dizer que se ele estiver, todas têm que ser a 13,5, porque ele pode me prestar serviços sujeitos ou não a CPRB. Afinal de contas, não foi o contribuinte que inventou isso. Quem inventou foi o próprio fisco. Agora ele tem que dar conta de permitir que alguns serviços eu possa declarar com ou sem a incidência da CPRB na retenção. Ok? Bom, também temos outros casos, não somos só nós que temos problemas, o fisco também tem alguns probleminhas, né? Nós temos um caso, por exemplo, ainda agora em julho, em que a declaração ela não é permitida entrar corretamente porque tem uma tabela, que é a tabela de incidência do Fundo Rural, do INSS, da comercialização da produção rural, em que a tabela está inadequada, e por estar inadequada, ela acaba interferindo no cumprimento da obrigação acessória, porque eu não consigo informar corretamente. Ou informo incorreto, ou eu informo, ou eu não informo, porque não passa pelo validador do web service. Ele me responde dizendo que tem um erro, e aquele erro está incoerente, né? Na verdade, assim, eu mando com uma alíquota e o fisco me calcula com outra. Só que isso me gera um problema, né? Porque eu vou guardar o recibo de uma informação que o fisco calculou e que, teoricamente, eu deveria acatar. Mas a informação que o fisco está me mandando é uma informação reconhecidamente, por conta do Fale Conosco, reconhecidamente errada. O próprio fisco respondeu que a tabela está desatualizada e que o correto é o que o contribuinte está colocando. Só que não atualizou a tabela. Então, ainda teremos muitos ajustes, tá? Depois eu até vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? O evento na FDRINF R2099, ele tem uma característica toda especial. Então, quando eu mando fazer um fechamento, e assim como no E-Social também, os eventos de fechamento também, eles têm essa característica diferente. Então, assim,
eles são assíncronos, ou seja, eu mando o evento e depois eu tenho que eu mando o evento, recebo um protocolo, depois eu vou consultar o efeito desse fechamento adiante. Esse tempo entre pedir para fechar e receber o fechamento, a gente tem que congelar nossas ações. A gente não pode ficar operando o sistema e gerando novos dados e fazendo outras coisas. Por quê? Porque tudo aquilo que eu fizer vai desincronizar o sistema da companhia com o sistema que está no governo. Porque tudo que bater lá enquanto que ele estiver fazendo fechamento, ou já estando fechado, ele vai rejeitar dizendo, olha, eu estou em fechamento. Estando em fechamento, ele não recebe mais nada, absolutamente nada. Ok? Então, assim, a gente precisa entender este movimento. Quando eu mandar um 2099, eu tenho apenas uma alternativa, que é aguardar o fechamento. Se o retorno for do fechamento com erro, bom, então significa que eu tenho que corrigir meus dados e o fechamento de fato não foi realizado. Essa era uma dúvida também que eu tinha lá atrás no início do projeto e, de fato, o que acontece é que se eu mandar e der erro, porque eu disse que eu tenho um evento tipo X e o fisco não encontra esse evento tipo X na sua base, ele me devolve dizendo, olha, tu parece que tem um erro aí. Tem um erro, porque tu está dizendo que tu tem o tal evento, esse tipo de evento, e eu não tenho esse tipo de evento aqui. Ou ao contrário, estou dizendo que eu não tenho e ele diz que tem. Então aí, o que acontece quando dá esse tipo de erro? Ele não fecha. Ele não fecha o 2099. Então a gente precisa entender que o 2099, quando eu mando, ele é um mandrake, ele é um congelamento. Até que o fisco retorne, eu não posso fazer nada. E aí depois eu tenho que analisar. Deu erro, o movimento continua aberto. Não deu erro, ele está fechado. Bom, mas fechar basta? Bom, pode ser que ao fechar eu vá fazer as conciliações e vou descobrir que faltam eventos, sobram eventos, tem evento duplo, enfim, várias situações, né? E aí o que eu passo? Eu passo para o evento 2098. Esse evento 2098, o que é? É quando eu, estando fechado, eu posso pedir para reabrir. E, de novo, preciso entender este movimento. Quando eu mandar um 2098, o que eu tenho que aguardar? Eu tenho que aguardar, para não desincronizar o meu sistema com o sistema do fisco, eu tenho que aguardar o retorno do 2098. Ele conseguiu reabrir o período? Eu estou dizendo que eu vou reabrir. O fisco conseguiu reabrir? Sim. Ah, então tá. Então, se ele conseguiu reabrir, eu também vou reabrir o meu. Não, ele disse que não conseguiu reabrir. Seja lá por que motivo for. Aí o que acontece? Quando ele me diz que não conseguiu reabrir, o que eu vou fazer? Eu tenho que avaliar o que é que eu tinha, corrigir a informação para poder ter sucesso na minha reabertura. Mas eu não posso, não é que eu não posso, mas eu não devo ficar desincronizando o meu sistema com o sistema do fisco. Por isso que nesses eventos especialmente, do 1000, no caso da RENF, o R1000, o R2099 e o R2098, não é recomendável que a gente acabe fazendo desincronia, tá? Porque eles são muito importantes. Bom, o nosso terceiro alvo aqui é a própria DCTF Web. E essa DCTF Web, meus amigos, ela tem, vamos dizer assim, algumas vantagens e outras desvantagens. Vamos então dar uma olhadinha na DCTF Web. Primeiro, o prazo de fechamento da DCTF Web é dia 15 de cada mês, antecipável. Ou seja, se eu tiver com o meu dia 15 caindo num sábado, domingo ou um feriado, eu vou antecipar. E vejam bem, como eu falei antes, eu não consigo cumprir a obrigação da confissão de dívida e geração das guias para fazer o cumprimento da obrigação principal se a minha obrigação acessória não tiver sido cumprida. Então, eu não consigo gerar não conseguirei gerar as guias de pagamento pela DCTF Web se eu não tiver cumprido a obrigação. Então, o que faz com que a minha obrigação da FDRENF, do E-Social, sejam no máximo na data do fechamento da DCTF Web. Tá? Então,
Tem muita gente pensando, olhando apenas o cumprimento da FDRINF, do E-Social, com os seus prazos próprios. Mas eu também tenho essa interligação com a DCTF Web e, portanto, eu preciso olhar para essa situação de cumprimento do prazo da DCTF Web. Ok? Então, assim, o prazo é um prazo acima das próprias obrigações acessórias, tá? Bom, eu recomendo para todos os contribuintes, independente do nível, do tamanho, do porte, tá? E do nível de organização também. Façam o método de fazer sempre as informações no ambiente de produção restrita primeiro. Aí depois você vai fazer uma avaliação em função dos dados que você tem. Então você pode pegar o seu ambiente de produção e mandar para o ambiente de produção restrita. Ao mandar para o ambiente de produção restrita, você vai receber os retornos. No caso da FDRINF, você vai receber o 5001. Esse 5001 vai te dizer qual é o montante de pagamento, código de retenção da obrigação acessória que eu estava cumprindo com a FDRINF, e esses 5001 são os retornos individuais por XML. Lembrando que o XML não é nota a nota, é um XML, no caso, cada evento tem o seu nível de quebra, mas no caso da FDRINF, são quebras por fornecedor, por exemplo, o CNPJ tomador com o CNPJ do prestador. No caso da contratação, né, eu contratando o meu fornecedor R2010. Tá? Então, meu fornecedor com prestação de serviço sujeito à retenção de INSS. Então, nesse caso, eu primeiro devo mandar, porque eu vou conseguir fazer toda a simulação de todo o processo, inclusive acessar o ECAC, como falei no início, pelo ambiente de pré-produção e pegar o resultado do meu processamento. E este resultado do processamento é que eu vou poder avaliar, corrigir, modificar, seja lá o que eu for fazer, e a partir dele fazer a tomada de decisão de fazer no ambiente produtivo. Esse método é um método muito bom. Vai pelo Mauro Negroni, porque vocês vão se dar melhor, quem ainda não trilhou este caminho. Tá? Façam primeiro no ambiente pré-produção. Por quê? Porque no ambiente de pré-produção, depois eu vou ter essa situação de ter ou não essa situação do arredondamento, que é por XML, que é por fornecedor. E aí o caso que eu disse, que é um XML inteiro com inúmeros itens de inúmeras notas que vão me dar o retorno, tá? Do 5001. E lá na DCTF Web, quando eu mandar o fechamento do período, é que eu vou receber o 5011. E o 5011 é que vai me dizer quanto que eu tenho que recolher por fornecedor. Por XML, por fornecedor, por tipo de evento. Então, neste caso, o ambiente de pré-produção, ele evita um bocado de problema, porque eu vou saber quais são os arredondamentos que o fisco tem feito. Tá? Eu ousaria dizer que antes de pagar o fornecedor, antes de fazer o lançamento das contas de retenção, eu deveria pegar essa nota, mandar ela para o ambiente de pré-produção, saber qual é o código de retenção, saber qual é o valor que o fisco está pensando e apurando, e pegar estes valores do ambiente de pré-produção e colocar no meu sistema de contabilidade, no sistema financeiro, enfim, fazer a provisão das retenções. Isso para mim seria o mais lógico a fazer, ainda que eu entenda que isso seria algo absurdamente complexo nas empresas. Tá? Então, assim, eu não recomendo fazer, mas eu acho que seria muito recomendável fazer. Tá? Então, é algo que eu preciso ter em mente. Eu preciso ter em mente qual é o reflexo disso no ambiente do fisco. Tá? Seria melhor que o quanto antes eu soubesse, melhor. Tá? Depois, eu tenho o cumprimento da obrigação acessória, como falei antes, né? O cumprimento da obrigação acessória que vai me habilitar para fazer a DCTF Web. Então, quando eu mandar o encerramento daquela obrigação acessória, é que gera o movimento para a DCTF Web. Meus amigos, isso vai ser o padrão.
portanto não adianta mais brigar, não adianta mais achar que é ruim, que é bom. Salvo se mudar juridicamente, esta é a imposição do fisco, ou seja, nós teremos que cumprir desta forma. Nós vamos cumprir a obrigação acessória e, ao cumprir a obrigação acessória com várias informações, em algum momento eu vou pedir para encerrar o meu período e, ao encerrar esse período, o fisco faz a apuração e joga na DCTF Web. E esse débito tributário para nós, crédito tributário para o fisco, ele fica de forma permanente lá, até menos que eu retifique a minha obrigação acessória, porque não será editável o débito tributário, o nosso débito tributário ou o crédito tributário para o fisco. Tá? Só as colunas de pagamentos, as colunas de compensação e tudo mais. Mas o débito ele nasce da obrigação acessória, ok? E este é o modelo. Todas migrarão para este modelo, salvo, né, situações que não estão no radar hoje. Mas também tem notícia boa, né? Então, assim, a compensação da contribuição previdenciária de forma direta a partir da informação que está declarada na FD-REINF. Então, isso é muito bom, né? Então, na medida em que está declarado na FD-REINF e eu possa fazer a compensação, eu vou fazer essa compensação de forma direta, ou seja, eu não preciso fazer nenhum tipo de procedimento a mais para poder fazer uso daquele meu crédito tributário que for a retenção antecipada dos meus débitos, né? Então, essa é uma boa vantagem para a questão previdenciária, tá? Até porque agora a arrecadação e todo o trâmite previdenciário, ele passa a integrar de forma mais natural todos os procedimentos da Receita Federal do Brasil, né? Porque a gente sabe que a contribuição previdenciária, a partir daquilo que se chamou no passado de super-receita, é administrado pela Receita Federal do Brasil, né? Então, pela Secretaria da Receita Federal e a Secretaria da Receita Previdenciária, sob a égide da Receita Federal do Brasil. Tá? Bom, quais são as lições aprendidas, então, que tivemos, né? O que aconteceu? Nós temos um tempo, na maioria dos projetos, né? O tempo entre o planejamento e o resultado deste planejamento é sempre maior, ou seja, o tempo de execução sempre é maior. Por problemas nossos, por problemas de saneamento de cadastro, por problemas dos próprios entes estatais, pela questão da regulamentação. Então, acaba que tem sempre um delay grande aí entre o que fora planejado e o que vai ser executado. É realmente uma situação complexa, tá, meus amigos? Então, é muito importante o monitoramento e a gestão de escopo e de cronograma nesses projetos de implantação da REINF e do E-Social. Tá? Eu diria assim, é algo crítico. Tá? Então, assim, na média, claro que nós das empresas do projeto piloto tivemos um trabalho de desbravar todo esse cenário. Então, para as outras empresas, já para efeitos na relação com os entes estatais, já estamos num passo adiante, né? Esse caminho já fora trilhado por alguém. Mas lembrem-se sempre que nós temos problemas internos e também com o volume que vem chegando, com novas situações que vem chegando, isso pode ser um impeditivo logo ali adiante. Então, quanto antes planejar e fazer uma gestão fina, nós temos que nós vamos ter maior segurança da execução do nosso projeto. Como recomendei antes, usem muito, 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 muito o ambiente de produção restrita, porque ele é sim um ótimo parâmetro daquilo que vai acontecer no ambiente de produção. E todos nós podemos saber previamente o erro que vai acontecer quando a gente quiser fechar o nosso E-Social ou FD-REINF, e se eu tiver remetido para a produção restrita, eu sempre vou ter a possibilidade de tomar ciência dessa situação de forma antecipada, né? Então o ideal é pilotar tudo, não achar que tenha que
Não, mas isso aqui é muito simples. Olha, CPRB é muito simples e tal. Não, mas aí a gente vai se deparar com o caso de CPRB negativa, a gente vai, porque tem mais devolução do que vendas num determinado mês, numa determinada filial, enfim, pilotem tudo. Testem tudo em termos de sistema, com dados reais, mas remetendo para o ambiente, com seus dados reais, mas remetendo para o ambiente de produção restrita. É o que eu recomendo, eu acho que a maior dica que eu posso dar para vocês é pilotem em produção restrita. Porque tem gente que acha que é porque o fisco está do outro lado, não vai ter alíquota cadastrada errada. Porque isso não existe, gente. Todos erram, todos os humanos erram. Independente se ele está no lado do fisco ou se ele está no lado das empresas, do lado do contribuinte. Todos erram. Então é muito importante que a gente tenha essa visão mais proativa de antecipar situações pelo ambiente de produção restrita, ok? E lembre-se que o produção restrita também inclui consultar o efeito na DCTF Web. Então, isso também é muito importante, ou seja, do início do processo até o final do processo, a gente pode fazer tudo no ambiente de produção restrita. Tá? E eu recomendo que façam, porque vai ser muito, 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 muito importante para quem vai trilhar esse caminho a primeira vez. Por mais confiante que esteja, espero que todos estejam confiantes, né? Mas é sempre melhor a gente antecipar situações, para poder ter tempo de manobra. Este modelo, claro, ele não é grátis, né? Porque eu vou ter algum esforço adicional. Então, a desvantagem dele qual é? É que eu vou ter um maior esforço, é verdade, porque eu vou fazer no ambiente de produção restrita e depois, mesmo que nada aconteça, mesmo que não venha nada sinalizado, fechou tudo bonitinho, o meu cálculo bateu com o do físico, a metodologia dele não interferiu em arredondamentos e assim por diante, o que é quase improvável, mas vamos lá. Tudo bateu. Ok, então agora eu posso mandar para o ambiente de produção mesmo. Mas, então qual foi a vantagem? A vantagem foi saber que iria fechar no ambiente de pré-produção. Então é uma grande vantagem. Então tu tem visão prévia dos problemas, se é que eles existem. Tu tem uma visão prévia dos valores, dos arredondamentos, de todos os cálculos, alíquotas que não estão batendo com o meu sistema. E mais do que isso, tu tem uma experiência do processo. Então tu vai ter uma experimentação de como é conversar, como é que o teu sistema vai conversar com o ambiente da FDRINF e do e-social. Tá? Então é muito importante isso. Só que, aqui eu faço um alerta, né? Cuidado com o ambiente, com essa metodologia, porque tu vai precisar de mais prazo. Então, se eu estava prevendo levar 2 dias para fazer no ambiente produtivo, por esta metodologia eu deveria fazer, então, prever 4 dias. 2 dias para o ambiente restrito e 2 dias para o ambiente produtivo. Então, eu preciso começar antes. Eu preciso começar ali pelo dia 9, pelo dia 8, fazer os fechamentos e poder ter as entregas em tempo hábil de 4 dias úteis, antecipável, se tiver feriado, se tiver fim de semana, enfim. Então, é bastante importante fazer isso, tá? Fazer essa previsão do prazo, tá? E também o seu sistema também tem que ser muito fácil de dizer, olha, eu quero mandar para o ambiente de produção, eu quero mandar para a produção restrita. Tá? Porque senão a gente fica, não, tem que chamar o consultor para parametrizar para isso, para aquilo. Aí começou a ficar caro, começou a ficar demorado, o fornecedor tem que entrar para programar, porque está programado que só o meu ambiente de testes é que manda para produção restrita e só o meu ambiente de produção manda para produção do fisco. Eu particularmente não concordo. Nossas soluções, todos os projetos que eu participei, a gente ganhou tendo essa possibilidade de mandar para produção restrita. Todos, tá? Então, os nossos clientes estão usando sempre o ambiente de produção restrita. Primeiro, para depois fazer no ambiente de produção. Claro que eventualmente algum possa não fazer, e tal, mas assim, todos foram treinados para fazer. A nossa solução ela é flexível nesse aspecto de poder mandar para um ou para outro de uma forma que o próprio usuário pode fazer essa sinalização para o sistema. Por quê? Porque é muito importante testar. É muito importante fazer esse piloto antecipadamente. Tá? Bom, para encerrar, gente, nós temos assim, onde é que nós estamos, na verdade? Nós estamos num projeto, neste momento, em julho de 2018, nós estamos em
num processo de estabilização. Nós tivemos uma última reunião agora com as empresas do projeto piloto, então assim, nós estamos numa fase de estabilização. Muitas melhorias serão implementadas, inclusive com essa parte de o e-social web geral, que vai ser o aplicativo para poder fazer as interações humanas. Nós vamos ter também melhorias nos ambientes de pré-produção, porque muita gente está usando o ambiente de pré-produção. Também vamos ter todos esses aprendizados que a gente teve nas empresas maiores, né, nas empresas não só do projeto piloto, mas todos os contribuintes que são alvo da FDRINF, do e-social, do lucro real, todos esses trilharam este caminho. Então, assim, geraram um aprendizado. Mas a gente tem que ter respeito pela magnitude do tamanho, né, da magnitude desse projeto. Nós precisamos respeitar isso, porque efetivamente é um projeto muito grande. Quando a gente colocar quase 5 milhões de empregadores, 60 e tantos milhões de colaboradores dentro do ambiente do e-social, nossa, isso vai ser um feito realmente grandioso, né? Eu, particularmente, estenderia este cronograma, porque acho que não é o momento ainda de colocar novos ingressantes. Mas essa decisão é uma decisão unilateral dos entes, do Comitê Executivo do e-social. Tá? Então, do Comitê Executivo e do Comitê Gestor, entre esses dois comitês é que se definem essas situações. Eu não colocaria, porque acho que ainda não está maduro para fazer novos ingressantes. Eu sei que quanto mais tempo ficarmos nesse modelo de melhorias, mais custo tem, e quem está pagando esse custo é a sociedade. Eu tenho plena convicção disso. Mas eu estou, assim, nesse caso, eu colocaria como prioridade a segurança de que o sistema está rodando, a segurança de que isso está interagindo com a DCTF de forma natural, que não está impactando na arrecadação, que não tá. Eu colocaria a DCTF Web para o ano que vem, não colocaria agora, porque acho que vai gerar uma série de situações que nós estamos vendo hoje. Nós vamos colocar mais ingressantes, mais volume e com alguns temas de casa a serem feitos. Então, eu, Mauro Negruni, não colocaria novos obrigados. Mas a gente só cumpre aquilo que está estabelecido pelos entes, não é? Bom, quais são as perspectivas, então? As nossas perspectivas são, para a sociedade, uma melhor guarda de informação. O nosso ambiente de dados hoje ele é muito ruim, no ambiente do CNIS, o ambiente do Cadastro Nacional de Informações Sociais, ele efetivamente é muito ruim, tem muito piso duplicado, muita informação triplicada, quadruplicada, quintuplicada, né? Não há uma validação razoável sobre os dados. Nós vamos ter direitos trabalhistas e previdenciários com aposentadorias mais rápidas, né? Porque a gente vai ter o histórico laboral de todos os trabalhadores, por onde passaram, onde trabalharam, qual foi o seu tempo de contribuição e assim por diante. Então, isso para o trabalhador vai ser muito importante, né? Para os próprios contribuintes isso vai ser melhor também, né? Esse ambiente vai ser melhor, esse ambiente vai ser um ambiente mais fácil de cumprir a obrigação acessória, porque nós vamos tirar 15 obrigações para a entrada apenas do e-social, então isso é muito. E claro que no início tem todo esse viés de discussões, de que antes era melhor, que tem gente que está chorando porque a Cefip vai sair do ar e assim por diante. Mas no fundo é uma melhoria significativa. E também a possibilidade do governo arrecadar de forma segura, porque ele vai ter muito mais informações e a possibilidade de fazer cruzamentos e malhas para checagem das informações. Então, eu acho que todos vão sair ganhando, apesar de todo o investimento de um projeto desta magnitude, que, convenhamos, vai ser um case internacional quando todo o projeto do e-social, da DCTF, da FDRINF estiver no ar. Eu não tenho dúvida disso. Nós vamos ser um povo a ser estudado. Como é que a gente faz para colocar tudo isso no ambiente como a gente está colocando, tá? Um e-governo de verdade, né? Um e-governo, ou e-government, né? O e de electronic, né? Eu acho que isso nós vamos acabar sendo um case mundial e um case a ser estudado aí por vários países aí por muito tempo.
Meus amigos, eu estou com o tempo estourado e quero aqui agradecer ao convite dos meus amigos da organização do Combicon. É muito bacana ter essa parceria. Um abraço ao professor Paulo Vaz, que sempre que nos encontramos e através das redes sociais também trocamos algumas informações. É uma admiração mútua, professor, a nossa relação, e quero agradecer aqui publicamente ao convite, a minha primeira participação no Combicon, e aí estão os dados de contato. Quem quiser fazer contato comigo e com a nossa empresa, estão aí os dados, e também convido a todos a acessar mauronegruni.com.br. Um abraço, espero ter contribuído com todos e até uma próxima oportunidade. Gostou da palestra? Que tal assisti-la quando quiser até agosto de 2019, além de ter acesso a outras vantagens e conteúdos exclusivos? Adquira agora a credencial Gold com até 70% de desconto. Acesse combicon.com.br/gold e saiba como.